Oi, oi, oi! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso Café com Goiabada. E hoje estamos aqui, minha irmã Silvana e eu, Rosana, terapeutas de expansão da consciência, trazendo para vocês uma história. Nosso dia a dia. Uma história do nosso dia a dia. Como pode né? melhorar, o que mais é possível. A gente resolveu fazer um café com goiabada bem real. Vamos contar como o Theta Healing alterou uma situação bem complicada, bem difícil que a gente passou. E como ele nos ajuda. Como ele ajudou muito, É uma ajudou técnica muito. que ajuda demais a gente no nosso dia a dia. E a gente quer mostrar para vocês uma história que aconteceu. Acho que talvez algumas pessoas já conheçam, mas hoje eu vou contar essa história com mais detalhes, né? Para mostrar como uma situação difícil pode se transformar e trazer Leveza. e mais alegria para gente, né? Então vamos lá. Então, vamos contar para vocês? Então, como todo mundo sabe, a gente perdeu a mamãe há um tempo atrás, tal. Antes dela ficar doente, a gente estava combinando de comemorar o aniversário de 80 anos dela, nós três. Mamãe, Rosaninha e Silvanão, nós três íamos para a França comemorar 80 anos da minha mãe. Nós três. Por quê? A mamãe tem uma história com a França. Uma história de vidas passadas. Que também num outro dia eu conto para vocês uma história com meu pai e coisas que aconteceram, transformadoras na nossa vida há muito tempo atrás. E ela adorava a França, e por mais que ela falasse, não, eu tô velha, eu não consigo, viajar para mim. Ela ficou animada com a história e a gente tinha isso em mente, né? De levar a mamãe para a França para comemorar os 80 anos. Só nós. Só nós três. E não foi possível, né? A mamãe partiu em novembro e o aniversário dela seria em janeiro. Enfim, uma olhou para a outra e falou assim, quer saber? Vamos comemorar o aniversário da mamãe, a gente leva a mamãe no coração. Eu acho que no momento tudo isso era uma fuga nossa. Hoje eu tenho essa consciência no dia. A gente não queria enfrentar a realidade do momento, né? A realidade da dor, da perda, do sofrimento que a gente tinha. E a gente achava que indo para França comemorar o aniversário da mamãe, e a gente achando que indo para a França comemorar o aniversário da mamãe, a gente ia trazer ela de volta, ia ficar tudo bem, a gente ia comemorar, ia ser feliz. Só que não. Né? Só que não. Mas nós fomos. A gente precisa encarar os nossos momentos mais difíceis, a gente precisa passar por eles da maneira mais leve possível. E o sofrimento faz parte dessa terceira dimensão. O acolhimento do luto. Acolher o luto, viver o luto, né? Viver o luto é importante. Não precisa ser com aquela dor, pode ser um pouquinho mais leve. Enfim, fomos. Nós duas. Vamos nós duas e tudo bem. Bom, gente, no meio do caminho muita coisa deu errado. Antes até, né? A irmã tomou um belo de um tombo. Uns 3 dias antes de viajar, eu fui cortar meu cabelo para ir bonitinha e tal. Levei um tombo na frente do cabeleireiro, assim, eu torci meu pé, falei, bom, ferrou. Aí, blá, 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 toma remedinho, põe gelo, eu fiquei bem. No dia da gente embarcar, no dia da nossa viagem, o nosso voo atrasou 6 horas. E se você pensar que a gente tinha uma conexão depois para a Suíça, eu tenho alguns parentes na Suíça, minha irmã não conhecia a Suíça, e a gente ia passar 2 ou 3 dias, eu não lembro mais uma coisa assim, bem tempo a gente passou. Primeiro na Suíça e depois para dar o dia certo do aniversário da minha mãe, que era 22 de janeiro. Então a gente fez essa conexão, só que o que aconteceu? Como atrasou o voo, a gente perdeu a conexão. E eu acabei discutindo com a companhia aérea, aquelas coisas, né? Aquele estresse desagradável e tal. Bom, enfim, conseguimos o último voo para a Suíça. Um voo que a gente foi. Parecia sabe aqueles filmes que a gente vê que você vai enlatada, assim, uma junto da outra, aquele cheiro, aquele negócio, tudo junto. A gente nem viajou assim? junto, ela viajou numa poltrona, eu viajei na outra, eu tava que nem um sanduíche, que eram 3
Era um Fokker, sei lá, um avião pequeno, né? Enfim. E eu tava no meio, tava com a minha mochila aqui, no meu colo, não tinha lugar para colocar. E aí eu deixei cair alguma coisa no chão, não foi, Tata? Não, você tava na frente. Então, aí eu falei assim, Tata, caiu alguma coisa, pega pra mim. Eu não lembro agora o que era. E quando ela caiu, quando ela foi pegar... Quando eu abaixei, a minha mochila caiu no chão. Quando a minha mochila caiu no chão, o que tinha lá dentro também caiu. E eu peguei e coloquei. Bom, enfim, foi um voo de 45 minutos, eram 9 horas da noite, era o último voo. A gente estava extremamente cansada. A gente estava exausta porque não dormimos, porque o voo atrasou, porque a gente ficou na alfândega um tempão, porque... Enfim, aí fomos pegar o chip, fomos comprar o chip. Tem aqueles quiosques, né? Aquelas lojinhas, estava quase tudo fechando, porque fecha, o aeroporto de Zurique fecha. Bom, fomos pegar o chip. Quando a minha irmã puxa o passaporte para mostrar para a moça, onde estava o passaporte da minha irmã? Não estava. Eu virei toda a minha mochila, virei tudo, olhei tudo, porque eu precisava mostrar o passaporte para comprar o chip para os nossos celulares. Enfim, não compramos nada, saímos de lá. Não, eu tinha perdido o passaporte. Doida, porque ela tinha perdido o passaporte. Imaginem que situação. Eu tinha perdido as autoridades para falar, só que o aeroporto estava fechando. E o que ele... Lá fora, um frio, devia estar uns -5, muito frio. À noite, tudo escuro. Francês, porque eles não gostam de falar inglês. Não. Suíço-alemão. A gente estava em Zurique, não estava em Zurique, né? é verdade. É suíço-alemão. Eu não falo suíço-alemão. A gente fala inglês e eu falo um pouco de francês. Mas eles, né, no inglês, ok. E a gente apertou um botãozinho fora do aeroporto e eles me falaram assim: hoje não se resolve mais nada aqui. Volte amanhã. Eu engoli e fomos embora. Chamamos um táxi e fomos embora pro nosso hotel. Super hotel. Não, a gente ficou num hotel maravilhoso, um hotel muito isso bom. Que é verdade, foi né? vez que a gente ficou num horror. A gente ficou num hotel muito bom, uma cadeia muito boa, mas é um hotel que não tem restaurante, a gente não sabia. Ele tem um bar, que estava super buchichado, eu estava com uma dor de cabeça. A gente estava morrendo de fome, exausta. E, detalhe, a gente tinha feito o curso do DNA básico do Theta Healing há 15 dias. Então a gente estava com isso muito fresco, muito aflorado, forte na gente, né? Muito forte, a gente estava assim, muito motivada. Empoderadas. Nós chegamos, eu fui pro quarto, falei, Zana, vou pro quarto, você vê alguma coisa? A gente tá morrendo de fome, né? Não tínhamos comido nada assim. Ela chegou lá no bar, não tinha comida. O que tinha? Tinha uns snacks. Petis. Ela pegou uns snacks, foi levando na mão com 2 águas. Que era o que tinha, a gente não ia ficar tomando drink, né? Eu me perdi porque eu não guardei nada do quarto, não sabia nada. Bom, enfim, ela deu uma boa volta até chegar no quarto, eu tinha tomado banho, estava muito chateada, porque eu tinha falado com meu marido e você tem que pensar o seguinte, que lá são de 4 a 5 horas de diferença de fuso. Se eram 10 horas da noite lá, aqui eram 2 horas da manhã. E aí eu falei, bom, não sei o que a gente vai fazer, como é que vai ser. E fica assim, bom, sem passaporte a minha viagem acabou, a nossa viagem acabou. Eu não sabia se eu ia ter que ir para o consulado para poder sair do país com passaporte, se eu ia ter uma autorização para sair do país sem passaporte. Enfim, gente. Amanheceu, eu vou agilizar. Não. Amanheceu. Não, antes de amanhecer. Não pula, porque eu lembro muito bem disso. Isso está muito bem aqui. Antes de dormir, nós tomamos aquela água, comemos aqueles snacks e eu falei, Zana, faz um comando. Faz um comando para eu achar esse passaporte amanhã. E eu sei que a gente vai achar esse passaporte amanhã. Eu tinha uma coisa aqui no meu peito, sabe? Que a gente ia conseguir. Porque eu pedi, faz o comando, porque eu tô muito chateada. E eu peço para... Então a gente entrou em Theta, fez a meditação, tudo direitinho, fizemos tudo... E aí a Zana fez um comando para que eu encontrasse o passaporte. No dia seguinte, nós fomos pro café da manhã morrendo de fome. Gente, tava nevando, a coisa mais linda, nunca tinha visto a neve. Aí eu fui lá fora e falei, nossa, como pode melhorar, a coisa mais linda, né? E aí a gente tava tomando café da manhã e tal, aí veio uma moça. Ela ouviu a nossa conversa. Não, ela ouviu a gente falando em português. Né? E aí ela começou a conversar com a gente. E aí a gente falou, nossa, olha, aconteceu isso, a gente tá super chateado. E ela foi de uma gente, ela falou, vocês são brasileiras? Eu também sou. Tal, eu tô aqui há tanto tempo, aí contou a história dela, blá, blá. E aí o nome dela qual que era? Não, para vocês terem uma ideia dos signos sinais que a gente chama. O que são signos sinais?
são pequenas dicas que o universo vai dando para você, que você tá no caminho certo, que as coisas vão dar certo. O nome dela era Márcia, o nome da nossa mãe. Sabe quem chamava Márcia? A mamãe. Eu falei, Né? Exatamente, eu tô repetindo. Não. Eu tô repetindo. E aí... Ela se prontificou a levar a gente até a Bahnhof, que é a extração de trem, colocar a gente num trem do aeroporto e de lá tudo ia se resolver. Ela falou assim, gente, tudo vai se resolver. Ela saía às 11 horas da manhã. Qualquer coisa, ela estaria lá no hotel, né? Enfim, ela nos levou. Ela pagou o ônibus pra gente, eu lembrei, que ela pagou o ônibus até a estação de trem, levou a gente, mostrou como é que a gente tinha que fazer e nós fomos. Um trem maravilhoso, né, Zé? E aquele negócio assim, mas eu fui fazendo comando de amor incondicional. Comando de amor incondicional, emitindo amor incondicional e a gente conversando. Eu não estava nem desesperada. Eu estava firme de que ia dar tudo certo. De um jeito ou de outro, a gente ia resolver essa situação. E a gente tinha isso em mente, que se precisasse voltar, a gente ia voltar e estava tudo bem. Bom, a gente chegou, eu fui conversar com as pessoas, um alemão, um suíço-alemão enorme, grandão, super bravão, da segurança. Eu contei a história, ele falou para mim, senhora, a senhora acha mesmo que a senhora vai encontrar o seu passaporte? Eu acho bom a senhora ir procurar o seu consulado. Eu falei, não, eu tenho certeza que eu vou achar o meu passaporte, vamos lá. Aí ele ligou para vários lugares e ninguém tinha achado esse passaporte. Aí eu cheguei para ele e falei assim, por favor, o senhor fale com a limpeza. O pessoal que faz a limpeza dos aviões, quando chega ali, o senhor pode falar com a chefe? Ele falou, vai ser a minha última tentativa. Eu falei, eu tenho certeza que vai dar certo. Ah, detalhe, só eu pude entrar, minha irmã ficou do lado de fora. Né? Lá fora, ela ficou fora do aeroporto, numa salinha, né? E aí ele ligou, e quando ele ligou, ele falou, a senhora encontrou em suíço-alemão, né? Aí eu só ouvi a mulher falar assim, Silvana Maria. Eu falei, sou eu! Ai! Ele falou, nossa, essa mulher é louca, né? Brasileira louca. Aí eu comecei a chorar, ele falou, no, that's okay. That's all okay. It's no problem. Man, no problem. Eu falava, não, eu sei, tá tudo bem. Aí eu falei assim pra ele, eu posso dar um abraço no senhor? Ele falou, não. Não, por favor, não precisa me dar um abraço. Aí eu cheguei, aí ele veio com o passaporte, eu falei, eu tenho certeza que meu ticket tá dentro do passaporte. Aí ele olhou para mim, viu, eu tinha a minha carteira de motorista, ele sabia que era eu, e aí ele chegou pra gente e falou assim, olha, se considere uma pessoa de muita sorte, porque isso é muito difícil de acontecer. Então o que eu quero dizer, aí foi aí que a nossa viagem começou. Né? Mas ainda teve muitos perrengues pela Muitos frente. perrengues. Por que a viagem teve muitos perrengues, Ana? Porque nós não estávamos bem emocionalmente, nós estávamos muito tristes. E achar que toda essa tristeza ia se resolver na viagem, comemorando, era uma coisa de fora, não era de dentro. Na verdade, eram duas, não comemorações, né? Mas a gente queria comemorar o aniversário da minha mãe, pensando que ela estaria com a gente, né? Resgatar com a gente, né? Resgatar a minha mãe, né? E trazer ela de volta ia ser difícil, né? Porque ela não estava mais com a gente fisicamente. Ela está no nosso coração todos os dias da nossa vida, né? Eu vou contar, e isso aconteceu também, eu vou contar uma outra coisa que aconteceu muito exatamente como o Theta Healing resolveu pra gente. Eu estava fazendo as malas ainda no Brasil, e como estava muito frio, eu pedi para minha filha, que ela tinha uns echarpes muito lindos. Eu falei, você pode me emprestar esse? Ela falou, mãe, esse é o que eu mais gosto, né? Você vai, eu acho que em consideração a tudo que eu estava passando, ela me deixou pegar aquele echarpe dela. Um foulard, né, de lã, né? Lindo, uma coisa lindo, bem muito bonito mesmo. E aí eu levei. E num dia desses, que a gente foi passear, a gente entrou numa loja grande, né? Numa Zara da vida. Não sei. A gente entrou numa loja grande e a gente estava cheio de roupa, bolsa, tudo muito pesado. E aí eu fui no provador. Aí eu provei, tirei tudo, provei e tal, não sei o que, gostei do nada, fomos levar. Saímos, quando a gente chegou no hotel, eu fiz assim, meu Deus, a echarpe da Bárbara não tá aqui.
Falei, justo essa, pelo amor de Deus, justo é dela, que ela me pediu para eu ter tanto cuidado. Falei, tá, agora. Aí o que aconteceu? Fizemos um comando. Fizemos o comando de novo. E aí a gente saiu no outro dia, rapidamente, fomos passeando, não sei o quê. Do nada, que não é do nada, a gente estava em frente dessa loja. Eu falei, Tata, eu vou entrar. Ela falou, claro, entra. Eu entrei, fui direto no caixa. Aí eu falei com a moça. Ela falou, só um minutinho. Foi ela na Achados e Perdidos. Falou assim, é esse? Eu falei, nossa, meu pai, né? Como pode melhorar? A gente fala assim, só na Suíça isso acontece? Não necessariamente, viu? Tem muita gente que não acha as coisas, mas é muito mais fácil da gente achar na Suíça, talvez, que aqui no Brasil. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Gente, comandar. Quando eu comando o meu dia, não é sempre que eu comando, porque às vezes eu tenho preguiça. Mas quando eu comando o meu dia, não tem nada que dê errado. Nada. E o que eu comando muito? Eu tenho 2 gatas, que são muito danadas, muito safadas. Principalmente a Nina. A Nina e as 2 são. E eu, assim, elas ficam lá fora, mas de vez em quando elas dão uma fugidinha. E eu fico desesperada à noite. Desesperada não, mas eu fico, né, pensando por quê? Porque tem bicho, porque tem carro, porque pode acontecer uma coisa. Então eu já entro em teto e comando para que elas voltem em casa. Primeiro, eu comando que elas estejam em proteção e segurança, segundo a fonte criadora de tudo que é. Que elas estejam num campo de proteção e segurança. Eu peço para os mestres sirianos que cuidam dos bichos, que protejam as minhas gatas. E eu faço um comando para que elas voltem para casa, protegidas e amparadas, para que elas voltem para casa e voltem para... Mas, gente... É batata. É batata. Dá 5, 10 minutos, estão voltando. Ou a Nina volta para casa, mas não entra, e eu tenho que catar ela para ela entrar. O próprio doutor Roberto Zeballos, que é um imunologista muito conceituado aí em São Paulo, está usando o Theta Healing para tratar os casos que ele não consegue tratar com medicação. Diretamente com a Havaiana. Né? Ele fez esse curso com a Havaiana, a filha dele fez esse curso com a Havaiana, e eles estão... A Havaiana é a fundadora do Theta Healing. E eles estão aplicando o Theta Healing nos pacientes com sucesso, tá? Então eu acho que assim, já muita gente está introduzindo o Access, assim como introduziram o Reiki, né? O próprio SUS já tem um grupo que faz Reiki. Sim. As barras estão sendo corridas em muitos lugares para ajudar as pessoas. Em escolas e né? hospitais, E o Theta Healing também. Então são processos, assim como muitos outros válidos, PNL, o próprio Reiki, que estão atuando junto com todos os médicos. Todos não, aqueles que escolhem. Naquele pessoal que trabalha com medicina integrativa. Com psicólogos, com medicina integrativa. Com outros tipos de terapia, né? Então... É tudo um conjunto de ferramentas para que todas juntas resolvam uma situação, melhorem a qualidade melhorem a de vida das pessoas. Né? Então hoje a gente trouxe aqui um relato nosso, como afetou o nosso dia a dia, como a gente conseguiu... De muitos que a gente tem. De muitos que a gente tem, é verdade. Mas esse a gente não sabia, a gente não tinha Access. A gente estava começando. Né? Se a gente tivesse Access, o que a gente podia colocar? O que mais é possível, universo? Como pode melhorar? O que mais melhorar? é possível? O que mais é possível? Como pode melhorar? Né? Me mostra. Me mostra o que eu não estou enxergando. Me ajuda a encontrar um caminho. Me ajuda. São frases que a gente são frases que a gente faz para o universo toda hora, todo dia, né? Ao longo do nosso dia. E o que mais é possível, ela cai muito bem. Gente, obrigada pela atenção, desculpa pelo carinho. Muito tempo, viu? A gente sempre mas quer fazer a mais gente rápido, adora mais conversar, rodar. bater papo. Vamos conversar com a gente, tá? Um beijo para vocês. E vamos fazer técnica com a gente. Beijo, tchau, fiquem bem.